Alô você, seja muito bem-vindo, você está no Te Politizei, eu sou o Carlos André e agora vamos falar sobre a guerra que está tendo entre o Brasil e os Estados Unidos, né? Porque esse negócio das taxas e da prisão domiciliar do Jair Bolsonaro provocou uma guerra realmente entre o Brasil e os Estados Unidos e parece que o Alexandre de Moraes não vai mais poder ver o Mickey. Essa sexta-feira tem sido agitada e não acabou ainda, hein? Hoje tivemos a Polícia Federal visitando Jair Bolsonaro e agora a notícia de que o Alexandre de Moraes e seus aliados não vão mais poder ver o Mickey, pessoal. Vamos entender essa notícia, mas antes eu peço que você se inscreva no canal, dê aquele joinha e compartilhe esse vídeo, porque fortalece muito o nosso trabalho. Então, temos aqui em primeira mão que os Estados Unidos revogou o visto de Alexandre de Moraes e seus aliados na corte. A gente vai falar sobre isso, sobre esses aliados que tiveram os seus vistos cancelados, né, ou revogados, como diz aqui. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, anunciou agora, na sexta-feira, que determinou a revogação dos vistos do ministro Alexandre de Moraes, seus familiares e aliados da corte. E não é só o Alexandre de Moraes, amigos, são também todos os familiares do Alexandre de Moraes. Mulher, mãe, pai, filho, neto e quem quer que seja. O anúncio não deixa claro quais ministros do Supremo Tribunal Federal e demais pessoas devem ser atingidos, mas eu vou falar agora, daqui a pouquinho, quem foi atingido. A medida foi anunciada horas após o presidente Jair Bolsonaro ser alvo de uma operação da Polícia Federal que realizou buscas e apreensões e determinou a utilização de tornozeleira eletrônica e recolhimento noturno entre as 19 horas e 6 horas da tarde. O Jair Bolsonaro foi preso, tá? Ele só não tá num cárcere lá na Papuda, mas ele tá preso domiciliarmente, né? Então, o Marco Rubio anunciou a medida e mandou uma mensagem aqui no X que eu vou mostrar para vocês a mensagem. Tá aqui, ó, mensagem do secretário Marco Rubio. Deixo claro que essa administração responsabilizará cidadãos estrangeiros que sejam responsáveis por censura de expressão protegida nos Estados Unidos, né? A liberdade de expressão, ele está falando da liberdade de expressão que é protegida lá nos Estados Unidos. A caça às bruxas política do ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes, contra Jair Bolsonaro, criou um complexo de perseguição e censura tão amplo que não apenas viola direitos básicos dos brasileiros, mas também se estende além das fronteiras para os americanos. Portanto, determinei o cancelamento de vistos para Moraes e seus aliados na corte, bem como para seus familiares imediatos com efeito imediato. Pois é, gente, parece que agora quem está sendo sancionado é o Alexandre de Moraes, né? O jogo mudou e temos aqui uma lista de quem Marco Rubio vai caçar os vistos, de quem o Estado americano vai caçar os vistos. Olha aqui, pessoal. Tem aqui, ó, o Marco Antônio Costa até que publicou. Alexandre de Moraes, Paulo Gonet, da PGR, Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, Gilmar Mendes, Edson Fachin, Carmen Lúcifer, Dias Toffoli, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Andrei Rodrigues, da Polícia Federal, Fábio Schor, diretor da Polícia Federal, Ricardo Lewandowski e Rodrigo Pacheco, o Pachequinho, o ex-presidente do Senado. Todos os parentes e familiares próximos e filhos dessas pessoas aqui também foram incluídos na lista de pessoas sancionadas. Os Estados Unidos não está para brincadeira. O Lula pensa que é alguma coisa, mas não é merda nenhuma na fila do pão, né? Então, os Estados Unidos estão observando que o Brasil está
em um regime, está virando um país socialista e não é interessante para os Estados Unidos ter o maior país da América Latina como um inimigo americano. E o Donald Trump percebeu que o Brasil está se tornando um inimigo do Ocidente. Portanto, essas sanções foram lançadas e a guerra vai escalar, porque o Lula, o pudim de pinga, já disse que vai fazer a reciprocidade, né? Então ele também vai tirar vistos de americanos que estão aqui no Brasil. Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. Mas acontece que isso é muito grave, gente. Imagina a vergonha dessa lista aqui, dessas pessoas, de um gigante mundial, que é os Estados Unidos. Hoje é o líder do comércio mundial, é o país mais poderoso do mundo, apontando o nome dessas pessoas aqui e impedindo que elas pisem em solo americano. Então ficou muito feio para esse pessoal. O mundo inteiro está vendo essa papagaiada que o Lula nos meteu, que Alexandre de Moraes nos meteu. E o Alexandre de Moraes disse que não está ligando. Mas ele está ligando, sim, é lógico que ele está ligando, porque isso é muito grave. Você e seus parentes serem impedidos de pisar no solo de outro país. O agravante aqui nesse caso é que a filha do Barroso mora nos Estados Unidos, se eu não me engano, ela deve morar, mas ela está lá nos Estados Unidos e ela vai ter que deixar o país, olha só. Luna Van Brussel Barros, filha do presidente do Supremo Tribunal Federal, se estiver nos Estados Unidos, terá que retornar ao Brasil imediatamente, pois seu visto foi revogado hoje. Olha aí, Barroso. Olha aí, cara. Olha o que você fez com a sua filha. Olha o que você fez com a sua família. Por ser um idiota, um retardado. O cara é débil mental e ele já estava pensando em saltar fora do STF para ganhar um carguinho diplomático aí do Lula em qualquer país da Europa. E a sanção americana veio antes. Não se enganem, porque essas sanções vão escalar, coisas maiores virão por aí. Então, pessoal, entendam que isso pode escalar até para o nível militar, tá? O Brasil comprou caças Gripen da Saab e os Estados Unidos também é cliente da Saab. E olha o que aconteceu. A Saab diz ter sido intimada pelos Estados Unidos a fornecer informações sobre a venda desses caças para o Brasil. A concorrência para a compra de caças para a Força Aérea Brasileira, conhecido como Programa FX2, aconteceu entre 2008 e 2014 e teve a Saab como vencedora. A fabricante sueca de aeronaves Saab disse que foi intimada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos a fornecer informações sobre a venda de 36 caças militares Gripen em uma transação assinada em 2014. Em comunicado, a empresa sueca diz que pretende atender o pedido e cooperar com o departamento norte-americano. Tanto autoridades brasileiras quanto suecas investigam anteriormente partes do processo de concorrência do Brasil. Essas investigações foram encerradas sem indicar quaisquer irregularidades por parte da Saab, disse a companhia em nota. Mas os Estados Unidos pediu uma revisão desse contrato. Esse é só um dos exemplos do que os Estados Unidos pode fazer com o Brasil. Ele pode, através do contrato com a Saab, exigir que a Saab não forneça peças ou caças para o Brasil, porque os Estados Unidos têm um acordo com a Saab e ele precisa saber para quem a Saab está vendendo equipamento e tecnologia. Então os Estados Unidos pode sim melar aí o acordo de desenvolvimento de caças da Saab. O que aconteceu com a Argentina quando eles tentaram invadir as Ilhas Malvinas? A Inglaterra inviabilizou, junto com os Estados Unidos, a compra de peças para manutenção de caças lá na Argentina. Isso vai escalar de uma tal maneira porque o pessoal esquece, né, que a internet foi inventada lá nos Estados Unidos e que a gente aqui usa o GPS para se localizar através de satélites americanos. E você já se perguntou quanto você paga para usar esse GPS? Você não paga nada para usar o GPS, mas você paga uma pequena fração desse contrato de manutenção dos satélites
na compra do celular. Então os Estados Unidos, com um apertar de botão e sem precisar usar nenhum míssil, ele pode destruir o Brasil em questão de uma semana, ou até menos, tá? Uma semana eu ainda estou sendo benevolente. Então, nós temos aí a revogação do visto do Carequinha e ele não sabe com quem ele está se metendo. Na verdade, ele sabe, mas a psicopatia desse sujeito aqui é tão grande que está destruindo o Brasil junto com o Lula. E o Lula vai espernear e vai se debater até o Brasil virar um pária internacional. Donald Trump já indicou os diplomatas americanos que vão ficar em cada país. Se eu não me engano, são 60 diplomatas, mas ele não indicou ninguém aqui para o Brasil. Estamos entrando no processo da Venezuela. O Alexandre de Moraes também corre o risco de entrar na lista vermelha da Interpol. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, pessoal, porque a sexta-feira ainda não acabou e pode ser que alguma coisa ainda aconteça. Muito obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele joinha e compartilhar esse vídeo que ajuda muito o nosso trabalho. Muito obrigado e até já.